Olá, amigos da Central do Franqueado. Eu sou o Dario. Eu sou o João. E hoje iremos falar para vocês sobre como colocar em prática planos de ação efetivos na sua rede de franquias. Atualmente é muito comum eu falar com diversas redes de franquia no meu dia a dia e perceber a dificuldade que as redes franqueadoras, principalmente com a sua equipe de consultoria de campo e supervisão, eles realizarem o processo de avaliação, auditoria e supervisão de campo junto com as unidades franqueadas e eles executarem o processo da maneira correta, de forma organizada, estruturada, e no momento que eles executam a criação desse plano de ação, eles propõem, muitas vezes junto com os próprios franqueados, um plano de ação onde vai ser executado um trabalho para melhorar algo que o franqueador ou o consultor de campo identificou como um problema. Só que aí ocorre uma grande dificuldade e o problema, e aí eu vou chamar o João para ele poder me ajudar a como resolver esse problema, João. As franquias, elas vão nas unidades franqueadas, montam um plano de ação, colocam um plano de ação para daqui a 2, 3 meses, e aí aquele plano de ação muitas vezes ele entra em esquecimento. Exatamente. Então, a grande dificuldade de você manter um acompanhamento do plano de ação é você tem que identificar os problemas com o franqueado e depois você precisa acompanhar ele, ver se ele está conseguindo resolver esses problemas. Muitos problemas vão ser coisas simples de resolver, uma sujeirinha, uma roupa que o atendente não está utilizando, isso, a pessoa do caixa, a forma que a pessoa do caixa está atendendo, isso são coisas simples, mas muitas vezes tem que trocar o piso, é o equipamento que está com problema, e muitas vezes é um equipamento caro e obras dentro de uma loja, de um estabelecimento é muito complicado, muitas vezes tem que parar a operação. Então, sim, por isso que é muito importante esse acompanhamento do plano de ação, você ter um cronograma, um acompanhamento junto com o franqueado, porque o plano de ação ele vai evidenciar os problemas. Se tem problemas, o consumidor final ele pode encontrar uma experiência diferente numa unidade, por exemplo aqui no Rio Grande do Sul, e lá no Rio de Janeiro diversos problemas foram identificados, não foram solucionados, não teve acompanhamento no plano de ação. Sim. O consumidor final vai ter uma experiência muito diferente da que ele teve aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, os clientes que chegam até a central do franqueado, muitas vezes eles chegam com essa dificuldade, com esse problema, né? Que é justamente de ter a estruturação de planos de ação, mas muitas vezes eles não têm o acompanhamento mais apropriado, mais certo, para daqui a um certo tempo, depois que eu coloquei aquele plano de ação, se realmente aquelas não conformidades ou aquelas dificuldades que foram identificadas na unidade, elas realmente foram corrigidas ou não. E como que nós, na Central do Franqueado, auxiliamos e podemos ajudar hoje os clientes, franqueadores e as franquias que venham a ser nossos clientes? Sim. Então, Dario, quando os clientes que chegam até nós com problemas na realização de plano de ação e principalmente na consultoria de campo, que a maioria dos planos de ação criados são sempre em função de problemas encontrados durante a consultoria de campo. Sim. O maior problema dos franqueadores em realizar esse processo é o acompanhamento. Então, assim, identificamos um problema simples, que é organizar a vitrine ou a forma que o atendente está atendendo os clientes. Então, isso são problemas simples de resolver. Então, muitas vezes não vai precisar de um acompanhamento, né? Basta organizar, mexer alguma coisinha ali e já está resolvido. Só que o problema é quando tem algo que demande mais tempo, né? Por exemplo, uma obra, tem que trocar o piso não está dentro do modelo que a franquia exige do franqueado. Então, o acompanhamento é a principal dificuldade que os franqueadores têm hoje em executar. Em função de usarem, por exemplo, Excel, modelos antigos de executar esse tipo de consultoria de campo. E quais são as formas hoje mais comuns, assim, no momento que a franqueadora vai lá junto com a sua consultoria de campo, identifica, né, os problemas, qual é a abordagem mais? Identifiquei as não conformidades, fui lá na unidade X, identifiquei que está com problema no visual merchandising, está com problema na questão dos uniformes, todos os meus atendentes da unidade não estão utilizando o uniforme, não estão utilizando o crachá. A equipe de vendas da minha unidade franqueada, por exemplo, ela não está fazendo a abordagem correta, né, para fazer a venda de produtos e serviços.
Como que eu identifico isso, né? Quais as formas hoje que dentro da central a gente pode identificar e hoje existe alguma metodologia, algum processo padronizado e quais são os caminhos para a saída desses planos de ação? Qual é a forma que a gente pode solucionar e ajudar as redes de franquia hoje com isso? Então, Dario, a central do franqueado, a gente auxilia muito os nossos clientes trazendo um processo automatizado de alertas e acompanhamento das consultorias de campo e dos planos de ação. Então, por exemplo, quando um consultor de campo encontra uma não conformidade dentro da loja, da unidade do franqueado, o sistema automaticamente gera um modelo de plano de ação para o consultor preencher junto com aquele franqueado. E então os dois em conjunto vão organizar a melhor forma de resolver aqueles problemas. É uma metodologia específica, alguma abordagem? Isso varia muito. Hoje o modelo mais usado é o 5W2H, que é um modelo mais comum, bem praticado em cursos de administração. Mas varia muito também que muitos franqueadores possuem um modelo específico que não usa essa abordagem. Eles utilizam como se fosse um texto corrido, uma coisa mais informal, assim. Sim, bacana. E depois que foi implementado esse plano de ação, existe algum alerta assim para poder identificar, para não ficar aquela coisa solta, que esse é o ponto principal e um dos grandes problemas. Ontem mesmo eu conversei com um franqueador e ele expôs um problema muito comum que ocorre diversas vezes na rede dele, que é justamente ele vai na unidade franqueada, ele organiza o plano de ação e depois daqui a 3 meses ele vai novamente para verificar se é aquele plano de ação, só que muitas vezes fica no esquecimento, né? Ele montou aquele plano de ação, ou muitas vezes ele colocou dentro de uma planilha, ou ele colocou num e-mail e ele definiu que aquele plano de ação é para ser executado pelo franqueado, mas muitas vezes daqui a 2, 3 meses fica no esquecimento. Como que dentro da central do franqueado a gente pode auxiliar com alertas e com identificação que o franqueador precisa voltar dentro daquela unidade e também verificar se realmente foi realizado a correção daquela não conformidade. Legal, Dario. Então hoje os franqueadores que já utilizam a central do franqueado, eles contam com diversos alertas automatizados que, exemplo, quando um plano de ação é definido, ele sempre vai receber um prazo para ser implementado. Se esse prazo não for executado, o franqueado e o consultor de campo vão receber um alerta dizendo, precisamos organizar o plano de ação. Um outro alerta bem legal também, que isso é uma coisa que a franqueadora ela consegue organizar internamente com os franqueados que já participam da rede, é organizar um modelo que, assim, muitas vezes o consultor de campo vai encontrar uma não conformidade e essa não conformidade já se repetiu várias vezes naquela unidade. Sim. Então, a central do franqueado também auxilia com diversos alertas dizendo, este franqueado está passando por esse problema pela 3ª ou 4ª vez. Então, isso vai ajudar muito também para implementar. Por exemplo, tem muitos clientes nossos que enviam uma espécie de advertência para o franqueado, para ele não repetir mais esse erro. Muitos erros são simples, mas outros erros são muito importantes, que aquilo não aconteça. Então, a central do franqueado auxilia muito no acompanhamento e nos alertas, na automação do preenchimento do plano de ação. Bacana. Outro ponto muito importante dentro do que o João comentou é a questão de trazer as evidências e principalmente mostrar para o franqueador que aquele tipo de não conformidade foi corrigido dentro do processo. Então a gente possui uma abordagem muito específica dentro da nossa solução que auxilia ao franqueado dizer para a franqueadora que realmente com relação a questões de treinamento, gestão ou até mesmo padronização, realmente aquele problema que foi encontrado ele foi realmente corrigido. Então, com a nossa estrutura, com a nossa abordagem e com a nossa metodologia, você franqueador e franqueado, vocês conseguem garantir uma qualidade dentro dos seus processos e uma padronização muito maior dentro da rede e nas unidades. Se você quer saber mais sobre como organizar planos de ação de forma efetiva nas suas unidades franqueadas e na sua rede de franquias como um todo, marque um diagnóstico com a nossa equipe no nosso site da Central do Franqueado. E quer saber mais sobre a Central do Franqueado? Acesse o nosso blog ou o nosso canal no YouTube. Obrigado e até a próxima!